Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Sandra. Hoje nós vamos trabalhar a aula de ciências, tá? Sexto ano. Nosso tema hoje é o sistema terrestre. O sistema terrestre refere-se ao funcionamento do ambiente natural do planeta, bem como aos diferentes elementos ou subsistemas que compõem a estrutura da Terra. Então, o sistema terrestre é um conjunto de elementos que garante o funcionamento dos componentes do planeta Terra em sua superfície, bem como suas recorrentes transformações ao longo do tempo. Compreender o sistema terrestre é, portanto, estabelecer as bases para a compreensão da Terra de modo geral, de forma a entender os seus ciclos e processos naturais, ok? Então, aqui, basicamente, a gente vai trabalhar o tema, as camadas da Terra, tá? Basicamente, o sistema terrestre é constituído a partir do relacionamento entre as formas de relevo e suas influências endógenas e exógenas. Endógena significa interna, exógena significa externa, dentro e fora. A dinâmica climática e a dinâmica cíclica da água. O clima do planeta e a água do planeta, tá? A dinâmica cíclica, o ciclo das águas. Portanto, podemos entender o sistema terrestre como uma relação entre os diferentes componentes da litosfera, que depois nós vamos ver uma por uma, tá? Atmosfera e hidrosfera, com a consequente formação da biosfera, que é o nosso planeta, tá? Biosfera. A litosfera entende-se a estrutura física e sólida do planeta. Isso envolve, portanto, as rochas, as formas de relevo e as dinâmicas relacionadas aos processos de atuação e transformação, tais como a estrutura interna do planeta e seus efeitos. A exemplo de movimento das placas tectônicas, que nós também vamos aprofundar depois, o vulcanismo e os terremotos. Nesse sentido, embora a geologia entenda a litosfera como a camada mais externa e sólida da Terra, no sistema terrestre ela envolve tanto essa estrutura como as dinâmicas que nelas interferem. Por atmosfera, compreendemos a dinâmica climática e dos gases, que compõem a camada do ar da Terra. Portanto, o funcionamento dos climas e os fatores a eles relacionados, tais como as chuvas, a umidade, a pressão atmosférica, entre outros dispositivos, são itens incluídos no sistema, nesse subsistema. A hidrosfera. Conceitua-se a estrutura de água que compõe o ambiente da Terra, elementos que está presente em 70% da nossa superfície. No caso, não se fala somente de água líquida, mas também no seu estado sólido e gasoso. E nas dinâmicas a ela relacionadas. É importante compreender que a água atua tanto na transformação dos climas quanto na dinâmica do relevo, além de ser um item fundamental para a existência dos seres vivos. Por biosfera, compreende-se a inter-relação entre as três esferas acima apresentada, formando o ambiente próprio para a manutenção da vida, que é a Terra, o nosso planeta. Portanto, falar de biosfera é falar nas condições para o assentamento das vegetações e também dos animais, dos quais nós fazemos parte. Não se inclui, dos quais os seres humanos não se inclui, embora a humanidade seja a maior interventora entre os seres vivos sobre o meio natural que habita. Como que não é? Então, aqui a gente tem um desenho mostrando as camadas, né? Aqui vem a litosfera, que é a parte da crosta, né?
terrestre, a hidrosfera, onde hidro significa água, a atmosfera, onde se localiza o ar, os gases, certo? E esse conjunto forma a biosfera, que é o nosso planeta Terra. O sistema terrestre e sua estrutura física. Aqui, a estrutura física do nosso planeta. Na imagem acima, é importante a compreensão de que o sistema terrestre não se encontra dividido por essas esferas ou subsistemas, mas sim unidos e composto pela interação entre elas. Basicamente, compreendemos que as formas de relevo interferem no clima, que interferem nos cursos d'água, que interferem na biosfera e assim sucessivamente. Assim, todas as esferas provocam intervenções múltiplas e caóticas entre si. Quando fala caótica, múltiplas, significa que pode acontecer terremoto, tsunami, né, e outros, o vulcão, né, eles estão ligados um no outro, tá? Leia o texto, agora vem a atividade. O que eu quero que vocês façam? Primeira coisa que é para fazer, sempre leia o texto com atenção, tá? E responda as perguntas que eu vou fazer abaixo. Tudo que a gente leu no texto tá nas perguntas, certo? É só a questão de ler que você vai ter um entendimento para responder a pergunta. Quando você for fazer a sua atividade, se você entendeu o texto, você não precisa copiar ele não, tá? Só eu quero que vocês copiem as perguntas e respondam as perguntas no caderno, tá? Coloque o cabeçalho certinho, que é isso aqui. Esse aqui é o cabeçalho completo na atividade de vocês. Não esqueçam do nome. Eu gostaria muito que vocês colocassem o primeiro e o último nome de vocês, tá? Questão do nome é identidade. Se você coloca Maria, tem 10 Maria na sala. Qual Maria que é? Entendeu? É isso que eu quero. Então, coloque o seu nome. Meu nome é Sandra Moraes Vilas Boas. Eu poderia ter colocado Sandra Vilas Boas, todo mundo ia conhecer. Entendeu? Então, é interessante para vocês, para a vida até. Colocar o primeiro nome. Se quiser colocar o segundo, põe. Se quiser colocar o último, põe. Mas eu quero o primeiro e o último. Tá bom? Para identificação certinho de vocês. E a caneta. Eu já deixei um espaço aqui para isso, ó. Tá? Leia o texto com atenção, como eu já falei, para poder fazer atividade. Então, leia o texto com atenção e responda as perguntas. Primeira pergunta. O sistema terrestre é constituído a partir do relacionamento entre as formas do relevo e suas influências internas e externas, a dinâmica climática e a dinâmica cíclica da água. Descreva quais são os componentes que formam o sistema terrestre. Certo? Tá lá em cima. Ele fala logo, é só ler que você vai entender. Tá bom? Escreva o que é litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Tá tudo separadinho aqui para você. Tá? Leitura, gente, leitura. Leitura que você vai ter entendimento. Qual a camada que está relacionada aos seus processos de atuação e transformação, tais como a estrutura interna do planeta e seus efeitos? Exemplo dos movimentos da placa tectônica, o vulcanismo e os terremotos. Qual camada é essa? Qual camada que está relacionada a esses processos de atuação e transformação? Está lá no texto também. Qual a camada que compreende a dinâmica climática dos gases, que envolvem a camada de ar e da terra? Também está lá no texto. Qual camada importante compreende que a água atua tanto na transformação dos climas quanto na dinâmica do relevo, além de ser um item fundamental para a experiência dos seres vivos? Também está lá no texto, certo? Então aqui eu deixei, né, assim bem à vista de vocês, que eu quero que todas as atividades sejam feitas à caneta, tá? Vocês podem copiar isso aqui, ó.
Isso aqui vocês podem copiar no seu caderno, tá? As perguntas eu quero que copiem a caneta e coloquem a resposta à caneta também. Se vocês lerem o texto com atenção, com certeza vocês não vão precisar refazer as respostas dessas perguntas, tá bom? Então é isso, tá? Boa tarefa a todos, bom estudo.